Oi, tudo bem? Eu sou o Lidias do canal Grimório Adaptado e hoje eu venho trazer aqui uma percepção que eu julgo muito interessante. Existe uma forma de fazer magia que é comum à maioria das tradições, né? Se não todas as tradições, todas as vertentes mágicas, que é a magia simpática. Estabelece-se uma relação entre o plano espiritual e o plano material através do uso de matérias físicas, né? Então, utiliza-se, por exemplo, de madeira, de metal, sal, azeite, água, esse tipo de material, né? Às vezes orgânico, às vezes inorgânico, para fazer uma espécie de assentamento de uma energia, né, espiritual ali naquela matéria, e através da verbalização, né, faz-se então a orientação, a condução dessa energia para a manifestação de algo que é desejado pelo operador, né? A sua intenção é depositada nesse verbo, né? Aquelas palavras, elas têm que sair expressando, carregando ali uma energia de intenção, né? De desejo, de vontade do operador, e essa energia é que vai, então, ser o elo de ligação simpática, que é a correspondência entre matéria e espírito. Então, isso é algo comum, né, que a gente vê nas diversas ritualísticas das diversas vertentes. E eu vejo uma coisa muito interessante, que é a evolução que se deu a partir da derrubada do Templo de Jerusalém, né? Então, os sábios do judaísmo, eles criaram ali um Sidur, que é um livro de orações, um livro de rezas, que tem toda uma estrutura elaborada, né, de forma premeditada para se alcançar uma conexão com a fonte de toda a energia, a fonte de toda a vida, né, que é o Deus criador do universo, dentro da cosmogonia judaica, da cosmogonia dos hebreus. Então, como que isso se dá? O interessante ali é que usa pouquíssimas ferramentas, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente vê falar no Sidur ali que, pelo menos a gente, o Sidur que a gente tem à disposição, não sei se são todos que vão trazer isso, tem algumas páginas que são dedicadas a explicar como que se usa essas ferramentas, que são o Talit, né? Tem os Tefilin, e tem também ali os tzitzit nos Talit, né? Que é aquelas franjas, né? Então tá ali o manto que você vai cobrir, e no caso o tefilim é uma tira de couro que se enrola em torno do braço, e tem toda uma forma correta ali de fazer o uso daquilo ali. Mas isso aí é algo que os judeus, eles têm como uma lei, né? Eles têm que fazer isso, eles têm que usar isso porque é parte da Torá ali, é ordenado a eles que façam isso. Então, o que que acontece? Isso aí é a ferramenta que eles utilizam. O restante fica a cargo, então, da Kavaná, que é a intenção. Eles têm que manter um foco bem profundo, né, nas palavras, eles têm que colocar toda a atenção voltada para essa conexão com o Deus Criador, e através da verbalização, né, eles mantêm, então, essa comunicação, né? E isso é feito também, lógico, com alguns gestos, né? Tem momentos ali que deve estar de pé, tem momentos em que eles dão passos para trás, passos para frente, passos para trás, em sinal de reverência. Tem um momento em que se faz súplicas ao Deus Criador, né? E se dá uns pequenos toques no peito. Então, assim, tem alguns gestos que são incluídos durante a ritualística. E eu digo que é uma evolução porque naquele tempo em que o templo estava de pé, então eram feitos sacrifícios, né? Então ali havia ali o abate de animais, né? E o sangue desses animais era aspergido no altar, havia queima de órgãos, havia a queima da carne que depois era consumida por todo o povo de Israel, então havia ali uma espécie de assentamento da presença divina, da força do Deus Criador em todo aquele alimento que era produzido ali e consumido por toda a nação, onde todo mundo comungava daquela energia do Deus que guiava o povo de Israel, né, ao qual eles estavam pactuados, né? Então, o que eu vejo de interessante é o seguinte: quando a gente pega o Sidur e observa a maneira, né, que ele foi construído, a gente vê que na estrutura dele ali apresenta inicialmente, desde o acordar, um agradecimento por ter recebido o dom da vida por mais um dia. Então a estrutura traz ali um agradecimento por coisas que a gente considera coisas simples, né? Mas que são coisas indispensáveis e necessárias para a vida, né? Então agradece por poder acordar, por poder se vestir, por ter o corpo em pleno funcionamento, né? Com a saúde perfeita.
agradece-se pela vida, né? E a partir desse momento, então, vai evoluindo até chegar num ponto em que exalta-se a glória do Criador, né, por todas as coisas criadas, e chega num ponto onde as leis, né, que dizem respeito àqueles sacrifícios que deveriam ser feitos no templo, elas são recitadas, né? Recita-se aquelas leis como um pedido ali ao Criador de aceitar, né, essa recitação, né, com toda aquela intenção e aquela kavaná, de estar ali oferecendo um sacrifício verbal, né, para que substitua aquele sacrifício gestual, né? Então, esse pedido é feito para que se receba, então, o perdão dos pecados, das iniquidades, das transgressões, né? Os pecados que são cometidos sem intenção, com intenção, as diversas formas de transgressão da Torá. Então, isso é feito de forma verbal, né? Através de uma profunda intenção, com foco absolutamente direcionado nesse sentido, né? Nessa conexão que é feita ali com o Deus dos Hebreus, o Deus Criador. Então, a partir dali também tem momentos ali bem interessantes onde se recita, né, a lei do Petum Haketoret, que é o incenso que era queimado no templo. Então, recita-se ali os trechos onde que é ordenada, né, o abate do cordeiro. Eram 2 cordeiros, né, um de manhã e um à tarde. E o Ketoret era queimado junto ali também. Então, faz essa recitação, faz então uma declaração do monoteísmo judaico, né, que é a oração Shema Israel, e vai trazendo ali os detalhes de como que deveria ser consumido, né, tudo aquilo que era produzido durante o ritual, né, porque aquela carne era queimada, né, era feito ali um churrasco, e toda a ação de Israel, ela comia, né, daquele churrasco, então tinha uma ordem específica, né, o sacerdote, os esposos sacerdotes, os servos sacerdotes e assim por diante, os filhos sacerdotes também, até passar por toda a cidade tinha que consumir, então tinha ali momentos específicos, né? E onde tudo isso ali era oferecido, era ofertado a Deus. Então, era como se fizesse tudo aquilo para que a presença divina manifestasse um poder, né, de purificação que era assentado naquele alimento e esse alimento era absorvido por toda a população. Então, era um ato simbólico que trazia então essa purificação, essa expiação das transgressões. Então, é uma forma ritualística que é muito interessante e muito, mas muito profunda mesmo, né? E que foi adaptada, né, na magia cerimonial salomônica através daqueles vários atos de pedidos de perdão, de orações e de ascetismo que é, né, orientado ali antes de fazer o ritual, para que quando se chegue no momento de estar na presença do inefável, então receber dele ali o pedido de poder ser atendido por uma de suas emanações divinas, né? Ou por algum espírito glifótico, dependendo de qual que é a intenção do operador, né? Qual energia esse operador está disposto a evocar. Então, a coisa evoluiu nesse sentido, né? Então, não tem mais aquela necessidade de fazer o sacrifício, porque o templo não existe mais. O sacrifício tinha que ser feito no templo, então tinha toda uma ordenança, né, de fazer o abate em determinado local, de fazer a aspersão do sangue do animal ali em determinados pontos do altar, né? Isso não tem mais como ser feito. Não tem mais templo, não tem altar. Então evoluiu dessa forma. Então o Sidur, ele traz em sua estrutura uma maneira litúrgica de fazer com que você estabeleça essa conexão. É como se você fizesse ali um ritual da forma como foi ordenado, apenas verbal, né? E você declara isso ali durante a recitação de tudo aquilo. Então tem um momento ali em que você exalta o Criador, que é você estar diante da presença do Criador do universo, né? Não é alguém, não é uma pessoa qualquer. Você está diante da presença divina. É um momento muito solene onde se faz de pé, que é a hora da oração, da Amidá, né? Que significa estar de pé. E faz-se uma série também de louvores, né? Declara-se salmos. E por isso que a gente vê também muitos salmos ali dentro da clavícula de Salomão, ali naquele ritual, né? Então tem muita segulot. A mesma coisa acontece dentro do Sidur, tem muita segulot. E muitos dos nomes divinos, que inclusive a gente até escreve no círculo mágico, né, que a gente desenha no chão, são nomes divinos, são epítetos, notaricons, também estão inseridos em todo o Sidur, né? Por exemplo, o nome, aquele notaricon Agla,
né, que significa a frase Ataque Bor Leolam Adonai, aparece no Sidur algumas vezes, né, é tirado dali dessas orações. Então a gente vê a grande influência da magia judaica, né, daquela forma de conexão, de estabelecer a conexão com o Deus Criador através da Torá, né, a maneira como os judeus fazem. Então, a magia salomônica, na verdade, pelo que eu vejo, é uma maneira que as pessoas no mundo ocidental, né, entenderam que poderiam entrar em contato com o mundo espiritual, sendo que daquela forma que era feito ali no mundo antigo, né, você entrava em contato com energias de diversas naturezas, né? Então você entrava até com energias clifóticas, você entrava em contato. Então, para que pudesse haver, né, uma conexão positiva, né? Porque nem sempre isso é possível. Se você simplesmente faz uma evocação, você está sujeito a receber qualquer tipo de atendimento, né? Qualquer tipo de essência pode surgir, né? Pode ser positiva ou negativa. Então a ideia era buscar a proteção da forma que os hebreus faziam, né? Aquele entendimento que até mesmo dentro do platonismo se entende da luz infinita, né? A luz que deu origem a todas as coisas, é a fonte de toda a existência. Então eu fazia isso dessa forma, né? Colocou ali então aquela teurgia, né, que, né, se desenvolveu através ali do platonismo. Essa teurgia foi concentrada nesse ato de ascetismo, né, dentro da magia salomônica, para que na hora de fazer a evocação ali, o operador tivesse mais segurança na hora de fazer aquela conexão e tivesse um resultado positivo. Então, eu acho que o Sidur, para quem quer entender melhor, né, como que funciona toda essa mecânica, é interessante estudar um pouco de hebraico, adquirir um Sidur aí, no caso, traduzido, né, em português, mas translinear. Eu acho que não existe um Sidur que tenha tradução de palavra por palavra, mas um translinear já ajuda bastante no aprendizado. Então fica a dica para quem tiver o interesse de se aprofundar mais, de entender melhor como que funciona essa mecânica, essa estrutura ritualística, né, que é a origem do sistema salomônico. Eu indico, né, oriento que procure ali aprender o Sidur. Eu, por exemplo, eu comprei o Sidur Terhilat Hashem, que é um Sidur que tem ali a influência do Arizal, né? E eu acho que é bem interessante ali, um ponto de partida muito bom para quem deseja começar a entender como que funciona tudo isso. Eu fico por aqui e a gente se vê. Até mais.